aqui a gente vai começar então o sistema muscular, tá? Então essa aula aqui é de introdução. Para que serve essa introdução? Para vocês entenderem o que é uma fibra muscular, o que é um músculo, quais as partes do músculo, tá? O que é um tendão, o que é um ventre muscular e quais os tipos de músculo que tem. Na próxima aula aí eu vou começar a passar músculos de cabeça, de pescoço e assim por diante, tá? Então começando aqui, primeira coisa que vocês têm que entender, o músculo ele é formado por um tipo de célula que ela não é igual àquela célula comum, redondinha, né? Ela vai ser uma célula comprida, tá? Então, por isso que a célula muscular, ela não é chamada de célula muscular, ela é chamada de fibra muscular, porque ela parece uma fibra, tá? O que acontece? A fibra muscular, então eu vou tentar mostrar aqui para vocês o seguinte, ó. Esse fiozinho que vocês estão vendo aqui, ó, na ponta da pinça, tá, que não dá pra ver. Ó. Celebridade. Não. Agora eu vi. Esse musgo aqui nunca foi tão famoso. Então vejam só. Esse fiozinho, só esse fiozinho aqui, ó, tá? Eu posso ter centenas de fibras musculares. Porque uma fibra muscular, ela é do mesmo tamanho que uma célula. Ela é microscópica, tá? Esse fiozinho que eu vejo aqui é o conjunto de várias fibras musculares. E isso aqui é chamado de fascículo, tá? Isso é chamado de fascículo. Então, o que é um fascículo? É um conjunto de fibras musculares. Vejam só. Então, quando eu pego um músculo, tá vendo quantos desse aqui não tem? Para formar um músculo? Milhares, tá? Então, o que acontece? Quando eu pego vários disso aqui, ó, então, eu peguei vários fascículos, vou juntar eles. O que eu vou formar? Eu vou formar a parte carnosa do músculo, que é o ventre muscular, tá? O que acontece? Quando você pega aqui, ó, então, isso aqui, ó, você está vendo que tem vários fiozinhos? Vários conjuntos de fio, de músculo, ó. Isso aqui, ó, tá vendo? Que tem vários fiozinhos, ó. Tá? Então, isso aqui é um fascículo. Se eu observar, vamos pegar esse músculo aqui, ó. Aqui eu não tenho vários fascículos, várias estrias. Se eu esticar elas, está vendo que tem um tecido branco entre eles? Ó, tá vendo que tem um tecido branco entre eles? Esse tecido branco entre os fascículos é chamado de perimísio. Perimísio, tá? Então, entre os fascículos musculares, eu vou ter o perimísio. Aí o que acontece? Tudo isso aqui é um músculo, não é? Então, como se eu pegasse isso aqui, ó. Isso aqui é um músculo. Revestindo todos esses fascículos que vão formar o ventre muscular, eu vou ter essa outra pele aqui, ó. Tá? Que comumente a gente chama de pelanca, né? Então, essa pele, ó, tá vendo, ó? Eu tenho um músculo, não tenho um músculo? Eu estou vendo essa membrana branca. Esse daí seria o músculo da costela, certo? Não, não. Isso aqui é um pedaço de um músculo, na verdade. Então, mas da parte da costela. Não. Isso aqui é da parte do abdômen. Então, tá? Fica onde? Não fica na Da costela. parte da costela. Então, vejam só. Então, tá. 50 anos depois. Então, vejam só. Isso aqui é um músculo, tá? Se eu tirar essa pele, olha o que eu vejo, o músculo propriamente dito. Então, essa pele ela vai revestir o músculo inteiro. E isso aqui é chamado de epimísio. Tá? Epimísio. Ela protege alguma coisa, o músculo, é isso? É. Só reveste? O que acontece é o seguinte. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. Vamos supor, cada um de nós que estamos aqui, nós somos uma fibra muscular. Tá? Uma fibra muscular.
Então vamos pegar eu. Então vamos pegar eu. E ele é grande, hein? Olha o tamanho. Redondo. Eu sou uma fibra muscular. Eu não estou de jaleco. O jaleco não está me protegendo. Então, uma fibra muscular e um envoltório. Só que daí, eu sozinho eu consigo fazer a contração muscular? Não. Eu preciso ter vários iguais a mim para fazer, um exemplo, um Jeep se mover. Pegar um carro lá, amarrar lá e puxar ele. Mas é difícil. Então o que vai acontecer? Eu sou uma fibra muscular e ela também é outra fibra muscular. Ela também não está de jaleco? Tá. Então cada fibra tem o seu envoltório. Vai pegar eu e ela para puxar um carro. Só que o que vai acontecer? Se ela ficar solta, ela vai puxar para um lado e eu vou puxar para outro. A gente vai conseguir puxar o carro para algum lugar? Não, vai emagrecer só a sua. O que vai acontecer? Então agora eu vou pegar um jaleco maior que consiga envolver nós dois. Vai unir os dois. Tá? Duas fibras musculares envolvidas por esse jaleco grande forma um fascículo, que é essa pelezinha que eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, nós dois formamos um fascículo. Agora vejam, nós dois para puxar um carro, mas para puxar um trem, aí precisa de mais. A sala inteira, ó. Então vejam, nós dois formamos um fascículo, elas duas formaram outro fascículo, elas duas formaram outro fascículo, cada dois unido. Mas mesmo assim, se nós dois vamos puxar para a esquerda, eles dois vão puxar para frente, os outros dois vão puxar para trás. Vai adiantar alguma coisa? Não. Agora eu vou amarrar todos nós. Então, o conjunto de fascículos não forma o ventre muscular? Forma. Mas para que esse músculo faça o movimento unidirecional, para mim poder puxar esse trem, eu tenho que prender todas esses fascículos no lugar. Essa que é a função do epimísio. Ele reveste todo o músculo, prendendo todo esse músculo no lugar. Agora, o músculo só vai ter um sentido para puxar. Entendeu? Então, o epimísio, ele faz isso. Ele une todos os fascículos junto, para formar o músculo. Tá? Beleza. Aprendido isso, o que eu tenho que aprender também agora de um músculo? Um músculo básico, ele vai ter duas partes, primeiramente, tá? A primeira parte que ele vai ter é essa parte carnosa aqui, ó, que é o ventre muscular, que é essa parte que se contrai e se relaxa para produzir o movimento. Só que para eu prender isso aqui no osso, eu tenho que ter o tendão, ó. Tá? O tendão ele é formado do quê? O tendão ele é formado de fibrocartilagem. Então ele vai ter tecido fibroso, tecido cartilagíneo, vai ter colágeno, vai ter fibrina, tá? Para ele ser resistente e flexível ao mesmo tempo. Então as partes anatômicas de um músculo básico é isso, ó. É o ventre muscular e o tendão. Só que eu vou ter um outro tipo de tendão que ele não vai ser assim arredondado, ó. Ele vai ser em forma laminar, ó, em forma de uma lâmina branca, ó. Tá vendo? Também é um tendão? É, só que ele vai ser em formato diferente. E ele vai ter um nome diferente. Como que é chamado esse tipo de tendão? Aponeurose. Roda. Ó, esse tipo de tendão, em forma de lâmina, né, esbranquiçada, é chamado de aponeurose. Qual que é a diferença desse tendão e desse, além do formato? Esse tendão vai prender um músculo no osso e vai ser músculo profundo. Agora vamos supor, eu tenho um músculo que ele vai ficar superficial, seja na cabeça, seja aqui no tórax, ele não vai ficar em contato com a pele. Eu posso ter um tendão desse? Não. Eu vou colocar um tendão desse, que vai ser fininho, vai prender o meu músculo e não vai formar nenhuma saliência aqui na pele. Não vai afetar esse músculo ser preso. Né? Então, por isso que eu tenho um tendão em forma de fita, bem fininho, que é a aponeurose. Tá?
Agora vejam só, quando eu pego um músculo, eu consigo então, eu sei que ele vai ter a parte no meio, que é o ventre muscular, ele vai ter um tendão para baixo, que é um tendão distal, e ele vai ter um tendão para cima, porque ele também tem que se prender no osso de cima, tá? O tendão que fica para cima, ele é chamado de cabeça, tá? De cabeça. O tendão que fica para baixo, ele é chamado de cauda. Esse aí seria o joelho que você está mostrando? Não, isso aqui é um músculo... É um músculo qualquer? É, da coxa esse aqui, tá? E no meio vai ser o ventre muscular, tá? Vejam só uma coisa, então eu vou agora usar o quadro, como vocês estão gravando, vai ficar gravadinho para vocês, né? Só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, se quiserem me acompanhar aqui no quadro, tá? Vejam só, o que acontece? Então eu vou ter um músculo, ele vai ter um tendão aqui, aí ele vai ter um corpinho e vai ter um outro tendão, tá? Vamos só diminuir esse tendão de cima aqui, certo? Obrigada. O que acontece? Um músculo, então o cara quando ele foi determinar as partes do músculo, ele determinou que o músculo embaixo da pele, né, da face muscular que reveste todos os músculos, ele parecia um ratinho. Porque quando eu faço o movimento, o músculo não se mexe. Ele não se mexe. É como se fosse um ratinho debaixo de um tapete. Ele vai para frente e para trás, então ele se mexe. Então o que ele definiu? Que esse tendão de cima, ele vai ser um pouco menor, ele vai ser a cabeça do ratinho. Tá? Esse tendão de baixo, que é o distal, ele vai ser mais comprido. Então, vai ser a cauda do rato. E aqui no meio, que é o ventre muscular, vai ser o corpo do rato. Então, é o ventre do músculo. Certo? Só que o que acontece é o seguinte. Naquela época, era em latim que se usavam as denominações. Então, cabeça, em latim, significa seps. Cauda ficou a mesma coisa, continua como cauda, não mudou nada. Agora o ventre, ele foi para o latim gaster, tá? Então o ventre em latim significa gaster e cabeça em latim significa seps. Cauda ficou cauda mesmo. Mas na prova você vai pedir em latim ou vai pedir em... Não, calma. Você já vai entender o porquê. O que acontece? Com isso aqui, eu consigo classificar o músculo de acordo de três maneiras, tá? Quanto ao número de cabeça, certo? Quanto ao número de ventre e quanto ao número de cauda, certo? Então veja uma coisa. Se eu tiver um músculo, então eu vou apagar isso aqui agora, ó. Então se eu tiver um músculo que ele vai apresentar dois tendões para cima. Dois tendões para cima. Não é duas cabeças? Tá. Então eu vou colocar o bi, que significa dois, seps. Bíceps. Cabeça não era seps? Bíceps. Se eu tiver um músculo que tem três cabeças, tríceps. E se eu tiver um músculo que tem quatro cabeças, quadríceps. Sempre vocês vão observar isso aqui, ó. O seps está no meio da parada. Cheio de cabeça, só quatro mesmo? Isso que eu perguntava. O máximo que pode ter é 4. Então eu vou ter um músculo que vai ter uma cabeça normal, que você vai chamar de cabeça. Deu o nome dessa estrutura. Cabeça, acabou. Agora, a partir de 2 que eu começo a classificar. Bíceps, tríceps ou quadríceps. Tá? Vejam lá. Agora, se eu for classificar quanto ao número de ventre muscular, que é a parte carnosa. Então, eu posso ter um músculo que ele vai ter um ventre muscular só.
Só um. Eu defino ele. Então, o que vai acontecer? Ele vai se chamar monogástrico. Ué, o prefixo, né, em latim não era gaster? Só que daí, para mim puxar para o português, eu falo gástrico, né? Monogástrico. Então, tem um ventre só. Existem músculos que ele vai apresentar, um músculo só, ele vai apresentar dois ventres. Por quê? No meio do ventre vai ter um tendão, uma aponeurose. Então, é como se dividisse esse músculo em dois. Mas é o mesmo músculo, com dois ventres. Então, eu vou chamar de um músculo de gástrico. Certo? Agora, se eu tiver um músculo que ele vai ter mais de 3 ventres, então o que vai acontecer? Eu vou ter um músculo aqui, e esse mesmo músculo ele vai apresentar 2 tendões aqui, ó. Certo? Quantos ventres apareceu agora? 3. 3. Então, quando eu tiver um músculo que tem mais do que 2 ventres, eu vou chamar de poli. Poli significa muitos. Poligástrico. Certo? Então, mais de 2 ventres já é poligástrico. Mais de 2 ventres já é poligástrico. Tá? Por último, eu vou classificar quanto ao número de cauda. Então, o que é isso? Se eu tiver um músculo que ele vai ter uma cauda só, eu vou chamar ele de monocaudado. Uma cauda só. Agora, se ele apresentar mais de duas ou mais, né? 2, 3, 4, 5, 10, sei lá quantas. Aí ele já vai se chamar policaudado. Certo? Então, através dessas partes anatômicas do músculo, eu consigo classificar ele de acordo com aquelas três sequências aqui, ó. Número de cabeça, número de ventre e número de cauda. Tá? Então, vamos ver lá agora na prática, né? Esses músculos classificados. Tá? Então, vejam só, ó. O personagem está acabando. Da sua também, professor. Tá, relaxa. Então, vejam lá, ó. Então, vamos classificar quanto ao número de cabeça. Esse músculo aqui tem quantas cabeças? Uma só, não é? Tá, então continua a cabeça mesmo. Agora, e esse músculo aqui, ó? 2 cabeças. Bíceps. Esse músculo aqui vai ter quantas cabeças? Ó, tríceps. Tá? O quadríceps eu não tenho aqui na peça, eu tenho só lá no cadáver, que é o músculo da coxa aqui, ó. Tá? É o músculo quadríceps. Quando a gente chegar em muscular de membro inferior, daí eu mostro certinho para vocês, tá? Então isso é classificando quanto ao número de cabeça. Vamos classificar quanto ao número de ventre? Ó, esse músculo não tem um ventre só? Monogástrico. Eu tenho um músculo digástrico, que ele fica onde? Ele fica aqui no pescoço. Então aí eu teria que ver lá na cabeça, tá? Então, quando a gente chegar em músculo de cabeça, eu mostro para vocês o músculo digástrico. Agora vejam, ó, esse músculo aqui, ó. Eu tenho um ventre muscular aqui e um tendão aqui, ó. Outro ventre muscular aqui, outro tendão. E outro ventre muscular aqui, ó. Ele não tem mais do que 2 ventres. Então, esse aqui vai ser um músculo poligástrico. Esse aqui é o da barriguinha de tanquinho, que fica aqui no abdômen. Qual? Não. O meu é... Baixo? É. Também não, sou de máquina. Aquelas redondas. Professor, tem 10%. Depois eu falo, tá? Tem 10%, professor. Tá. Certo? Então, isso aqui é um poligástrico. Agora, eu vou pegar e vou comparar quanto ao número de cauda. Esse aqui não tem uma cauda só? Monocaudado. Agora, olha esse aqui, ó. Quantas caudas ele vai ter? Ó? 1, 2, 3, 4, 5. Policaudado. Então, um músculo policaudado, ele sempre vai para onde? Para dedos das mãos e dos pés. Certo?
Esse daí ou ele tem uma, Ou ele tem uma, ou ele tem mais de uma. duas nunca vai ter. Duas ou mais. Esse aqui é um poligástrico, porque ele tem mais de 2 ventres musculares. Tá? Beleza? Certo. Então, pode dar.